Senhoras e senhores, estamos aqui começando mais uma edição do Hipersinapse. Hoje aqui, como vocês viram, com duas presenças muito ilustres, meus amigos aí de longa data, conhecidos como os gêmeos do bioalinhamento, os senhores Adalton e Adailton. Uau! Boa noite também. Boa noite. Vou até pôr uma pausa aqui pra vocês terem. Cara, que negócio aqui é? Eu tô ficando só com aplauso, né? Nem quando a gente nasceu. Só na bunda. Pegou o aplauso do médico. É verdade. Gente, sejam bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui, né, na minha humilde residência, no meu humilde estúdio aqui do Hipersinapse. Tenho certeza que essa conversa vai render bastante. Sempre rende, né? Sempre. E gostaria que vocês falassem um pouco a respeito de vocês, né? Se apresentassem aí pra galera, para que todo mundo conheça um pouco mais do Adalton e do Adailton aqui, que estão aqui presentes comigo hoje. Beleza, massa. Então começa pelo mais velho. Começa para quem chegou primeiro. Então, não aqui na casa dela, quem chegou primeiro no mundo. Então, a gente quer agradecer de coração, Debson. A gente, como você falou, a gente sempre se diverte, as nossas conversas rendem demais, né? E o Debson já esteve conosco lá no nosso escritório também, fazendo lives com a gente. E é de longa data essa nossa amizade. Desde que a gente se conheceu, nunca mais se desgrudou. Sempre uma troca bem gostosa, né? Sempre parceria muito grande em tudo que a gente faz, os projetos. A gente foi morar juntos, fora e tudo isso aí. Bom, eu sou o Adalton, esse aqui é o Adailton. O Adailton vai se apresentar, mas de antemão só sobrou o Adailton para ele, então eu sou o Adalton. Nós nascemos aqui em Aparecida Boado e depois, aos 17 anos, que a gente saiu para morar fora, para estudar, fazer faculdade, enfim, e a gente acabou não voltando mais, né? Mas a gente sempre, não voltando para morar, mas a gente sempre tá aqui na casa dos nossos pais, nossas irmãs moram por aqui, família, sobrinhas, enfim, e a gente sempre tá por aqui e a gente desenvolveu um trabalho juntos, né, Adailton? Vou deixar o Adailton falar um pouquinho, se apresentar, senão eu conto a história inteira. Senão você monopoliza a conversa aí, e o Adailton vai embora daqui sem falar nada. Vai chegar o meu momento. Isso. Bom, então, nós saímos de Aparecida, nos formamos em fisioterapia, mas sempre a gente ficava pensando o que mais tem dentro da área da saúde, que foi que nós buscamos, o que mais tinha, porque a faculdade ofereceu muita base, mas como eu falo, é base mesmo, e a vida real ela é diferente do que se aprende na faculdade, né? Como se você, quando pega o diploma, você vai exatamente para a prática. Na verdade, nos estágios você vai para a prática, mas quando você recebe o diploma, você vai para a vivência. Sim. E aí é diferente da prática. E aí ficaram na prática supervisionada. Supervisionada. Então, o erro não é nosso, é de quem está supervisionando, de quem está ensinando. Aí ensinou errado. Ensinou errado. Você não deve fazer assim. Então, quando você recebe o diploma, é você com você mesmo. Uhum. Então, você tem um carimbo ali que... na vida real, o carimbo ele é uma tinta com o seu nome e um número, mas ele tem um simbolismo de uma responsabilidade gigantesca.
Mas nesse simbolismo a gente buscava realmente algo a mais. Sim. Que faltava. A gente fala, poxa, eu sou da área da saúde, eu só estudei doença até hoje. Então, peraí, onde que eu vou descobrir a saúde mesmo? E nós começamos a estudar em livros, estudar em novos cursos e buscar na prática clínica, até que nós começamos a juntar tudo isso, todo esse conhecimento e desenvolver uma metodologia própria. Né? E essa metodologia recebeu um nome que foi bioalinhamento e é o que é o nosso carro-chefe. Eu falo carro-chefe porque a gente continua desenvolvendo metodologias, mas é o carro-chefe que nos trouxe a uma satisfação pessoal e profissional, como diria o Faustão. Tanto do pessoal quanto do profissional. Então, trouxe essa satisfação e surgiu a responsabilidade, na verdade, de compartilhar. E por isso nós criamos um curso chamado Bioalinhamento, que era o nome que nós dávamos à forma como nós atendíamos as pessoas. Então nós nos vimos na responsabilidade de compartilhar esse conhecimento e surgiu a sociedade, na verdade, surgiu quando a gente estava no útero. Exato. Mas, legalmente, sei lá, legalmente também já existia, né? Já, né? Porque não tinha como, já era uma só essa vida, né? Surgiu o CNPJ. Aí saiu da pessoa física, foi para jurídica. Surgiu o CNPJ, né, entre nós, que oficializou essa comunhão de conhecimentos. E nós hoje somos detentores da marca, né? Tornou-se uma marca com registro no NPI e tudo, com também registro na Biblioteca Nacional, com os direitos autorais do conteúdo e tal, do bioalinhamento. Tudo que fala do bioalinhamento, então, tem a nossa autoria. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar, não só ter criado essa metodologia, mas de conseguir compartilhar com outros profissionais que também almejam o que a gente um dia pensava na área da saúde. Sensacional, gente. Até eu me lembro quando vocês estavam fazendo o curso de microfisioterapia, isso foi em que? 2007, 2008? 2006. 2006. Quase. E logo naquele ano, mais pro final do ano, eu e meu irmão começamos a mexer com o negócio de água mineral. E aí, às vezes, o Adailton parava lá pra trocar uma ideia. Pra tomar água. E ele tava todo empolgado com aquilo e tal. E aí, mais tarde, quando vocês desenvolveram o bioalinhamento, e baseado em tudo que vocês tinham estudado, né, todo o conhecimento que vocês foram adquirindo e vocês foram associando, né, e trabalhando e criaram algo que tem um grande embasamento e que tem uma originalidade também, que é muito bacana. E cara, assim, de repente vocês estavam, né, no auge da coisa ali, e eu olhava para aquilo e falava assim, gente, esses caras são foda mesmo. Esses caras, eles nasceram para brilhar. Não, mas nessa questão aí, aconteceu exatamente isso que o Adelton falou, né? Na hora que você vai pra prática, pra vivência mesmo, né? Você com você mesmo. E você, como o Adelton falou, peraí, nós somos profissionais da área da saúde, mas a gente só fica cuidando de doença, e a gente não cuida da saúde. Não quer dizer só a prevenção, mas acho que as pessoas, Derson, elas precisam entender que cuidar da saúde não é quando a doença aparece. Cuidar da saúde é você entender, inclusive, para que ela aparece. Sim. O que tem por trás dela. Não é só, eu tô com febre, tomo um antitérmico, pronto, você tá curado, você sarou. Eu tô com uma dor de cabeça, tomo um analgésico, nossa, não, eu carrego isso aqui comigo, ó. Isso aqui eu carrego comigo, é uma beleza. As pessoas compartilham essa informação como se fosse assim, nossa, descobri uma grande vantagem na minha vida, eu quero compartilhar com você porque eu não tenho mais problema com dor de cabeça. E assim vai com tudo, com queda de cabelo, com esporão de calcânio, com dor no rim, e assim vai tudo. Mas a questão é, quando a gente aprende a olhar pra gente mesmo, porque é uma questão muito particular. O que de percepção eu tenho do mundo é diferente da sua, e é diferente inclusive do meu irmão, que é gêmeo, que nasceu comigo e no mesmo dia, e nós tivemos praticamente as mesmas vivências, mas isso não muda a individualidade de cada um. Sim. Até por isso, assim,
por exemplo, a Dailton, um exemplo aqui nosso, né, de vida nossa. A Dailton tem 2 filhos indo pro 3º. A mulher dele tá grávida pro 3º. Eu já optei por não ter nenhum. Então, opa, o que diferencia um do outro? Vocês não são iguais? Olha, aí começa o questionamento. E quando você vai ter? Enfim, mas é aquela coisa. Normal. Ou quando que você vai parar? Mas enfim, então entra... Lembrei do Helder outro dia. Mas tudo faz lembrar o Helder. Tudo. O que não faz lembrar o Helder? Flashback. Helder, o homem flashback. O nome flashback. Falou, Flashback Man. Helder, um abraço pra você, Helder. Tomara que você esteja assistindo. Não, ao decorrer, eu acho que a gente Não, tem já que mudou o citar rumo todos da- os amigos. Não, já mudou o rumo da conversa. Regis, Ricardinho, Fernando, aguardem. Daniel, chegará a vez de vocês. Aguenta, chegará. Tomara que quem é que engasgou uma vez? O irmão Daniel. O irmão. É o Douglas. O Douglas. Tomara que ele não Anzol. esteja assistindo e comendo churrasco. É perigoso. O Douglas, que o Sérgio apelidou de Pé de Anzol. Mas, enfim, a gente até... E sempre foi a vida assim, né? A gente começa o assunto, passa para o outro, sem intervalo. Mas só para finalizar a questão, então, a gente partiu para essa questão da saúde, a gente, como a Dani falou, essa questão de obrigação mesmo, né? De missão de vida. Passou a ser uma profissão, mas uma missão de vida. Então a gente vai chegando 35, 40 anos, a gente começa a pensar diferente também. A gente vai aprendendo com muita coisa e a gente começa a filtrar aquilo que realmente importa, faz sentido pra gente. E pra mim, pra Dailton, eu falo coincidentemente porque a gente poderia ter tomado caminhos diferentes. Mas coincidentemente a gente ficou na mesma busca, que era filtrar o que dava certo num curso, no outro, e a gente começou a fazer atendimentos em vários locais do Brasil. A Dailton ia lá, pra onde você ia lá pra cima? Alagoas. Alagoas. Maceió. Lá pra Maceió e tudo. Ia pra Minas Gerais também, né? Minas, Goiás inteiro. Goiás, Minas inteiro. Mato Grosso do Sul. Santa Catarina, você ia também. Não, então, aí eu ia mais pra baixo. Ia Santa Catarina. Mais pra baixo. Mais pra baixo. E baixo. Porque era lá a música era da época que tocava o Tchan, então tinha muito cima e baixo, essas coisas. Aí o pessoal de hoje não sabe de nada, né, Débora? Anos 90. Anos 90. Não. O pessoal não fala. Não é Muito porque a gente Nutella essa viveu, galera de hoje. Muito... Mas não tem noção do que era um domingo legal, né? O quanto era legal o domingo legal, né? Uba. Mas enfim. Mas coisa que hoje não tem como nem passar. Mas enfim, isso já é uma outra história. Mas o que a gente achava legal também era isso, sabe? De viajar. Isso proporcionou, por exemplo, pra mim, a minha primeira viagem de avião. Achei o máximo. Nossa, eu tô indo lá pro Rio Grande do Sul pra fazer atendimento. E aquilo pra mim era o máximo. Eu ficava fora de casa uma semana. Ia pra Porto Alegre, ia pra uma cidade perto de Porto Alegre. Ia pra depois Santa Catarina. Eu e a Débora a gente ficou nessa vida uns... A gente se comunicava. Às vezes, Adalto, onde que você está? Aí ele falava, eu tô em Porto Alegre. Eu falava, eu estou em Campo Grande. Aí ele falava, então, quantos graus tá aí? Cada um tava numa capital, atendendo, fazendo, né? Sim. Então, a gente se comunicava. Aí no próximo final de semana, onde que você está? Estou em tal lugar, tô em tal. Então a gente se comunicava. Eu falo que a Dailton, na mala dele só tinha uma bermuda. Porque ele só ia lá pra ver, cara. Esperto, né? E eu com a mala cheia de blusa de frio, porque eu não tava acostumado. Pra quem mora aqui, morava a vida inteira. Aqui, né? Aparecido tá voado. Aqui Vai pro 35 a 40 graus, né? Sim. Eu atendi numa clínica 2 quadras da Orla. Então, se o paciente faltasse, que cada sessão levava 1 hora, se o paciente faltasse, eu vou ali e já volto. Pois eu acho que eu já saía melhor. Eu atendia numa clínica a 2 quadras de uma churrascaria no Rio Grande do Sul. O paciente faltava e eu já tava lá na churrascaria. Era do Grêmio ou era do Inter, né? Os dois, porque eu não talei, eu queria saber de comer. Não importa se é mulemanca, né? Que é rosetar. Não, e eu vou te falar, de verdade. Olha, lugar bom pra comer. Não é porque é do Rio Grande do Sul, mas não sei porque talvez o tempo também é mais friozinho.
E claro, o pessoal faz a churrascaria com um show, tem um show. E o pessoal vai passando os negócios lá. O garçom já é um show, né? Porque pelo que você tá falando do churrasco, o garçom já... Não, o garçom já vem. E já tem um sotaque junto, né? Não, como diria um amigo meu, como diria meu cunhado, que mora amigo fora. E cunhado. É amigo e cunhado. Que mora ele agora tá na Inglaterra. Adalto, mas sabe o que é legal? Sabe o que é o melhor lá? Que só toca música internacional. Eu falei, nossa, deve ser bem legal. Ele já falou me zoando mesmo. Já me pegou. É igual nos Estados Unidos, né? É um país tão evoluído que até os mendigos falam inglês, né? Não, olha, uma vez lá em Goiânia, lá em Itumbiara, que é Goiás, eu estava lá e a Thaís foi comigo, minha esposa virava e mexia, dava certo dela ir comigo e tal. E aí ela foi comigo dessa vez, e aí eu fui numa churrascaria com ela e tal. E aí, cheguei, rapaz, eu nunca tinha visto. Não é aquela primeira vez que nós achamos que ela tava grávida? Que tirou a foto, tava assim, com a barriga. Não. Na churrascaria. Não. Nunca tinha ido na churrascaria tão boa. Encheu a pança. Aí tiraram a selfie. Parabéns ao Não foi. Foi de outra. Nessa vez, o garçom... Eu acho que lá no sul não tinha um garçom dessa forma. O garçom era apaixonado pela carne. Porque ele pegava assim o espeto, aí na hora dele servir, porque em rodízio, né? Ele oferece isso, oferece aquilo. Aí ele falava assim: olha isso. Rapaz, parecia que tava apresentando parecia que tava na Índia. É na Índia? Qual que é a novela que passa o clone? O Crone. Marrocos. Na Globo. O Crone é na Globo. Não, o Crone na Globo. Mas, então, aí... Coerência. Mas, olha aí. Aí parecia que tava apresentando ouro, sabe? Olha isso. Aí ele fazia assim e passava. Aí eles falavam assim, não, você tem um contra-filha? Tenho. Aí ele pegava, olha isso. Apaixonado, o olho dele brilhava. Eu falei, ou ele é apaixonado demais ou ele tá com fome. Mas eu nunca fui na churrascaria. Não, mas tem. Não, mas no sul. Não, mas tem algo pra falar do sul. Não, mas tem um garçom que era apaixonado lá. E digo mais, você conheceu. Você lembra uma vez que você foi em Porto Alegre? Não sei por que você falou, não, eu vou estar passando. Você ligou pra mim e falou... Você tava demorando demais na churrascaria, eu fui lá ver o que tava acontecendo. Não, mas teve uma vez, foi bem bacana, que a gente se encontrou em Porto Alegre. Eu tava fazendo atendimento e aí ele me ligou. Você ia passar por lá, o que era? Eu tava indo, sei lá, pra Santa Catarina. Errou o caminho e caiu em Porto Alegre. Baixei lá em Porto Alegre. Eu tinha um intervalo no aeroporto. Acho que é aí. Intervalo no aeroporto. Aí eu falei, nada, então, beleza. Vamos almoçar junto. Vamos almoçar junto. Aí eu churrascaria. Presta atenção num garçom. Ele chegava assim, tinha uma carne que eu não sei qual que é a parte dela aqui, traduzindo para a Aparecidense. Mas chama vazio. Você sabe qual que é? Vazio. Então, você não dá nada, mas é uma delícia. Porque é vazio. Ela deve dar certo, porque nós estamos vazio. Aí ele chegava assim, ó. Eu falava para... vazio deve ser qualquer coisa. É pra estômago vazio. Mas ele chegava e falava, presta atenção nesse garçom. O jeito que ele traz a carne, que ele chegava assim, ó. Isso aqui é um vazio. Nossa, e aí eu falei pra ele tem noção, né? Vazio. Mas o olhar que ele fazia era muito engraçado. Mas ele quando ele falou de apaixonado pela carne, eu acho que ele era apaixonado pelo vazio. Porque ele fazia um olhar, parecia que era a melhor carne do mundo. E era muito boa, mas eu não sei que parte do boi é essa. Que se tiver não sei se tem desse boi aqui. É a parte que não aparece no ultrassom. Se tiver algum gaúcho assistindo a gente por favor, pra gente. Ajude-nos a entender o que é o vazio. Que parte é essa? Vazio. Corresponde a que parte, né, do boi? Por favor, coloca aí no... Mas era boa. E traduz, às vezes eu comi hoje, eu comi churrasco hoje, às vezes eu comi vazio e não sabia o que era, ué. Então, vai saber. Né? O bom do vazio é que você come bastante, não enche.
Gente, deixa eu aproveitar aqui um minutinho para tem algumas mensagens aqui já. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês. O André Freitas, que é ele acompanha aqui o canal, todo domingo tá aqui participando, ele dá aqui boa noite. Escreveu assim: conversas de crânios. Vai ser bem produtivo hoje para mim esse bate-papo. Aprender o que é vazio. Aí a Keila Silmara foi amiga minha de escola. Boa noite Keila. Léo Matos, boa noite a todos. Aí ele manda assim: Adalto e Adailton são ótimos professores. Valeu. Giovana Sofia dos Santos, boa noite. O Vicente Pereira, que foi um convidado nosso aqui também, amigo meu, aí, gente finíssima, mandou aqui: o respeito e a paixão pela carne é o que faz um bom churrasqueiro. Vazio. Ele já deu aqui, ó. Vazio é a fraldinha. Eu entendo. Você tá de fraldinha. Terceiro filho. Outra coisa, verdade. Outra coisa que faz um bom churrasqueiro é a fome, né? A fome. O tamanho da fome. Também. Nossa, você elogia o cara em 3 dias. Então é fraldinha. Mas era boa, hein? Tá aí, ó. Respondido. Pessoal, também aproveitando aqui o momento, quem quiser mandar mensagem de áudio aqui pra gente, é só mandar pro número aí do nosso WhatsApp, é esse que tá aparecendo na tela de vocês. É o 67-982-198858. Esse número também é o nosso Pix, para quem quiser colaborar com o canal, né, fazer uma doação, qualquer valor tá valendo. Também, repito aqui o número 67-982-198858. Então, mensagens pelo WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem aí pelo chat do YouTube também, vamos lendo aqui e ouvindo conforme for dando aqui espaço. Vai ser difícil, né? Só pra final, você terminou aí a parte? Pode falar. Não, é que eu lembrei, eu queria passar meu Pix também. Se puder, a hora. Pode. Aconteceu alguma coisa. Passa. Mas... Não, é que eu lembrei, só pra finalizar o assunto da churrascaria, mas se quiser continuar também, a gente continua, pede um churrasco aí, delivery. Não, se alguém quiser patrocinar um churrasco pra gente aqui, já cai de boa. O dia que o Vicente veio aqui, patrocinaram pra gente um combinado de comida japonesa e também uma porção de batata frita. Estamos recebendo, viu, gente? Nossa, tá de bom tamanho. Qualquer coisa que vocês mandarem aí for de comer, a gente tá aceitando. De beber também. De beber também. Mandar uma cerveja aí pra gente, patrocinar uma cerveja pra nós. Dá tempo. A gente não tem problema. O ar tá bem geladinho, pode chegar. Pode vir tranquilamente. Não, eu tava lembrando, sabe do quê? É que teve falando aí do churrasco, o cara que serve, era apaixonado. Lá em Santa Catarina que tinha uma moça que servia. Só que ela servia, é a Kelly. A Kelly, a Dani conheceu. Eu conheci. Só que ela só servia uma coisa: linguiça. Então ela chegava, quer linguiça? Não. Tá bom. A rainha da churrascaria. Só linguiça. Kelly, que é linguiça. Aposentou lá, né? Aposentou nessa churrascaria aí. Perdemos um monte de inscritos agora. Não, o pessoal já havia vindo separando as Heineken, voltou. Voltou, já no tiro. Falou, não vai valer a pena, não. Não, mas daí voltando, olha, a história, né? Pra quem não sabe, né? Talvez só os íntimos, ou talvez só nós 3 saibamos. Não, isso é bem íntimo. Eu, por enquanto, tô sabendo o que você vai falar. Então, por enquanto, como que a gente se conheceu? Como que a gente se conheceu? Né? Sim. Então, não dá nem pra falar adolescentes. Falar moleques. Não. Né? Quem é tabuado. Não, era assim, o final da infância ali, já na... Quase pré-adolescência. Aquela fase que a voz do menino fica meio galo. Parece um galo. Parece um galinho, né? Que fica meio... Enfim, a gente gostava muito de videogame, né? O videogame, na época, o top de linha era o Atari, né? Então a gente tinha Atari, tal. Em casa tinha minha irmã trabalhava nas Pernambucanas, ganhava bem. Nas Pernambucanas, e comprou um Atari pra gente, pra família. O Devson também tinha Atari. Na verdade, acho que o Devson tinha todos os videogames, né? Não, eu tive um Odyssey. Ah lá, ó. Não, Odyssey eu tive 2 videogames na vida só. Eu tive o Odyssey, depois que eu fui ter o Atari.
quando eu mudei pra cá, pra Aparecida, é que eu comprei o Atari. Mas na hora certa. Que foi quando eu conheci. Só já não se conhecia. Verdade. E aí foi quando eu conheci o Atari, porque tinha o Marinho do Baiano. Ele tinha um Atari, né, filho do professor Baiano. Ele tinha um Atari e eu jogava na casa dele e ele ia em casa jogar o Odyssey. E era muito... O Odyssey, ele já tinha saído de linha naquele momento aqui no Brasil. Então era muito difícil achar cartucho, jogo pro Odyssey. E o Atari tava no auge, no auge. Então, acabou que eu comprei, né? Meus pais, né, me deram um Atari de presente pra mim e pro meu irmão, né? E foi por conta do Atari que a gente saiu de linha aqui no Brasil, deve ficou naquela incógnita. Ou eu compro um Atari, ou eu vou ter que viajar pra fora. Pai, que você me deixa contar, sério. E aí, eu me lembro muito bem que tinha hoje, né? Telefone fixo, acho que era raríssimo. Mas tinha o telefone fixo, procurei na lista e tal. A gente começa a procurar quem que... Começamos a ligar e tudo e tal. Aí, eu não sei de onde a gente conseguiu o número da tua casa. Porque a gente tinha uma notícia vaga. Isso porque a gente morava umas 3 quadras, né? De diferença. Uma notícia vaga. Tinha alguém na cidade que também tinha Atari e tinha muitos jogos. Muitos jogos. E nós com uns... Muitos, assim. Não, mas pra quem tinha 3 jogos, mais de 3... Eu devia ter uns 6. Nossa, já é o dobro. Considerando que nós éramos 2, 3 era 1,5. Então... É que eu tive um daqueles cartuchos que vinha... vinha um punhado de jogos. Um monte de jogos, né? Aí era outro padrão, né? Naipe. Era outro padrão. Era praticamente um HD de jogos. De 2 tera, né? Hoje você compra esses videogamezinhos aí que você conecta... Você espeta no HDMI da TV e tem 3 mil, 6 mil, 10 mil jogos. E jogos do Atari, do Super NES, do Saturno, do Nintendo 64 e todos os videogames ali dos anos 80 e 90 você encontra nesses sticks aí que eles vendem agora. Mas enfim, a gente conseguiu o seu telefone, ligou, o Debson de prontidão, vem aqui e tal, não sei o quê. A gente bateu lá na porta do Debson. Já tava esperando no portão. A gente tinha um jogo. Ele esperou no portão. A gente tinha um jogo que ele não tinha, que era o Frostbite. E aí, trocamos, né? A gente trocava cartucho emprestado e tal. E aí surgiu ali dessa troca de cartuchos, de jogos de Atari, surgiu uma amizade, o que você faz? E aí começamos a frequentar a casa do outro e blá, 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 blá. E, enfim, depois foi uma amizade que o tempo não diluiu, né? Porque a gente morou em República, a gente estudou praticamente juntos na época eu e o Adalto já estava no cursinho, você estava no terceiro ano. Mas era tudo uma sala só. Era a mesma sala, né? E foi uma amizade que ficou, porque cada um foi para suas profissões, só que graças à residência ser Aparecido Taboada, a residência dos pais e tudo e tal, sempre... a conexão e graças ao WhatsApp também. Que aí entra Regis, Ricardinho, o Helder, o Daniel, Nogueira, né? Então tem a galera aí que já a gente contou as pérolas também. Sim. Já estão desligando lá eles. Já estão... Opa! Aqui no chat, né? O André pegou e... Ó a treta aqui, ó. Ele deu uma corrigidinha no Vicente. Ele falou assim, ó, vazio é a aba da costela, fica próximo à fraldinha. Rapaz. Já provei. Um amigo do Sul fez uma vez. A Giovana aqui tá rindo pra caramba, tá só kkkk aqui. Aí a Thaís tá escrevendo, que massa esses aparecidenses, hein? Aparecidenses. Desaparecidos aí. Parabéns, meninos. Sucesso sempre. Valeu, Thaís. Um beijo. Aí então, que eu ia falar? Tava falando das trocas de cartucho e tal, né? E eu lembro bem dessa época. Essa é uma fase que eu tenho com muita nitidez na memória. Até porque foi uma fase bem marcante, essa época do Atari e tal, troca de cartucho. Eu fiz vários amigos nessa fase. Alguns se perderam pela vida, né? Outros ainda tenho, não vou dizer contato, mas eu tenho, por exemplo, no Facebook, você se lembra do Takashi? O japonês lá,
do povo do Morita, lá do Mercado Morita. Sim. O Takashi, eu tenho contato dele no Facebook, faz muitos anos que nós não nos falamos, mas eu sei que ele tá vivo e sei que ele tá bem, né? Dá um oi, tá presente. Ele tá lá morando no Japão, já faz muitos anos que ele tá lá. Vocês devem lembrar que o Takashi, né, ele tentou acho que uns 10 anos fazendo cursinho para entrar em medicina, não deu certo e ele acabou indo pro Japão e deve estar bem, não sei como é que tá a situação dele lá, mas acredito que esteja bem. E o Joelson também foi outro amigo que tá no Japão também. O Joelson, de vez em quando, eu troco uma mensagem. De vez em quando ele vem comentar alguma coisa no meu Face, eu comento alguma coisa no Face dele. Mas daquela fase ali, foram poucos amigos que me acompanharam, né? Que estão presentes na minha vida de forma presente, de fato, né? Com vocês, né? Até mesmo, assim, os filhos do Baiano, né? O Marinho, o Marcelo. Eu os vi alguns anos atrás, eles estiveram aqui em Aparecida, mas não tenho notícia, não sei. Eu sabia, a última notícia que eu tive do Marinho, ele estava no Mato Grosso. Eu tenho Baiano no Facebook. O Facebook é um negócio que eu tenho no meu celular, mas eu deixei de usar, assim, não publico lá. Eu publico no Instagram e já vai direto para lá, mas eu não usa o Facebook? Uso, assim, não. Eu sei que tem um monte de gente lá que eu conheço, mas eu acabo não usando mais. Ô, Deb, só até pegando esse gancho aí, sabe uma coisa que eu falo assim, quase que filosofando a coisa? Imaginando, né? Naquela época, a gente pegava um cartucho que era um negócio físico e descobriu o endereço para fazer uma troca. Sim, né? sim. Então, surgiu uma amizade a partir de um compartilhar isso. Olha, eu tenho isso e você tem aquilo. Que tal a gente fazer essa troca? Só que nessa conversa de fazer a troca, quem você é e tudo e tal, surgiu uma amizade. Hoje em dia, o que acontece? Você encontra alguém, você fala assim, tô te mandando um link. Você não encontra a pessoa de jeito nenhum. Exato. Você tem uma oportunidade incrível de fazer uma conexão física mesmo, né? De uma amizade, de uma coisa e tal. Não, eu te mando o link. E pronto. E a pessoa já recebe. E fica por isso mesmo. A pessoa mora uma quadra uma da outra, ou mora muito longe. Antigamente eu lembro, cara, as pessoas se deslocavam para conhecer umas às outras. Hoje, manda um link, faz uma chamada de vídeo. Então, a tecnologia, ela meio que deu uma ceifada na conexão entre as pessoas. Não, é até interessante você falar sobre isso, porque eu tava, assim, enquanto você ia falando, nem me lembrando aqui. No começo da internet aqui no Brasil, quando ela se popularizou ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Naquela época, ali por volta de 2001, 2002, não tinha nada de rede social. Era só assim, você entrava na internet, tinha alguns sites ali. Tinha salas de bate-papo, né? Dos chats, né? Do UOL, principalmente, que eram os mais famosos ali, né? Do BOL, dessas, né? Isso acho que era o mais próximo de rede social que havia, né? Naquele momento. E tinha os blogs, né? Os blogs fizeram muito sucesso ali naquela época. Eu lembro que eu criei um blog para aquela vontade de manifestar, né, as minhas ideias, escrever as coisas que eu imaginava que poderiam ser úteis ou interessantes para as pessoas. E existia uma coisa chamada blogosfera, que era assim, aquela galera dos blogs e tal que tomavam conhecimento uns dos blogs dos outros e iam, participavam, comentavam, né, liam. Aí as afinidades aproximavam essas pessoas virtualmente e aí ficava essa coisa de troca de informação, né? E desenvolviam algumas amizades virtuais, porque assim, eu acho que esse foi o último resquício dessa coisa da aproximação, da conexão. Tanto que assim, eu tenho daquela época até hoje eu tenho contato de duas amigas que eu fiz nesse universo dos blogs, e nós mantivemos uma amizade, a gente mantém um certo contato. Hoje a gente não se fala mais tanto, mas assim, eventualmente a gente comenta alguma coisa um do outro, assim, nos seguimos no Instagram, somos amigos no Facebook,
até tenho vontade, assim, de eventualmente conhecer essas pessoas pessoalmente. Bom, mas naquela época eu tinha vários amigos desse universo, né, dos blogs, mas aí veio o Orkut. Na época do Orkut, eu carreguei essas amizades pro Orkut, só que ali já ficou algumas para trás. Do Orkut, da transição do Orkut pro Facebook, aí foram ficando mais gente para trás, sobraram só a Ana Paula Saraiva e a Cibele Costa. A Cibele é do Rio Grande do Sul, hoje ela mora no Rio de Janeiro. A Saraiva, a Ana Paula, a Ana Paula, ela era do Rio de Janeiro, bom, ela era de Recife, foi morar uma temporada no Rio de Janeiro. Quando eu a conheci na época dos blogs, ela estava no Rio. Hoje ela mora em Recife de novo. E a gente mantém assim, um certo contato e tal. Depois dessa fase, aí como o Adailton tá falando, aí nunca mais. Eu vejo assim, isso tudo como vai mudando os tempos, né? No tempo dos nossos pais também, imagina, a comunicação era só por carta. E olha lá, né? Então demorava aquela coisa. Você tirar uma foto 3x4, então ia demorar uma semana para chegar, ia para não sei para onde, revelar, não sei o quê. Aí voltava com o olho de olhar de peixe. Não, poxa, foto 3x4 meio do Adalto, nunca sabia quem era quem. Minha mãe que falava quem era. Quando era gigante, tinha foto. Mas assim, por um lado, eu falo assim, que a geração que pegou, eu falo que são momentos diferentes, sim, mas a geração que pegou essa tecnologia já desse contato virtual, talvez não teve essa oportunidade desse contato físico de sentar, né? A gente até lembrando aqui, antes de começar, né, que a gente estudava juntos, quer dizer, na mesma escola. A gente ia pra casa um do outro e tinha assunto, hein? Pelo amor de Deus. Nossa! Assunto. Chegava tarde em casa, todo dia, no outro dia que tinha que estudar. Aí minha mãe até falava assim, mas onde vocês vão hoje? Vão lá no Devson, no Elder, né? Porque, na verdade, era todo mundo reunido num lugar só. Sim. E aí, mas de novo, que tanto vocês conversam? Falei, tá, porque na escola não dá pra conversar, né? Tá, vocês vão lá. Mas por outro lado, essa tecnologia, se você sabe aproveitar ela quebrando barreiras, por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa que estava em Tóquio, lá no Japão. E atendi assim, abri o computador e tal. Então você vai em qualquer programa de videochamada, pode ser até o WhatsApp. Sim. Aí você abre, fiz um atendimento. Foi muito bacana, enfim, teve uma repercussão bem bacana para ela, uma resposta rápida. E ela lá do outro lado do mundo. Em que outras condições teria esse encontro? Ela não viria aqui no Brasil só para ser atendida. Eu também não teria condição de ir lá só para atendê-la. Mas o atendimento aconteceu. Então, se você sabe usar esse medidor para o que não dá para ser... Não é que não dá para ser físico, mas o que é preciso quebrar barreiras. O que há limites, né? O que há limites, sim, né? Aí você consegue... Acho que você aproveita esse máximo da tecnologia. Mas você não pode dispensar certas coisas. Você tem que tirar, inclusive, tempo para poder... porque às vezes assim, não vou lá encontrar, não vou pegar uma comida lá não, tá? Eu vou pedir aqui pelo delivery, já vem, não sei o quê. Sabe essa coisa do imediatismo? Eu acho que o WhatsApp trouxe muito isso. Sim. Do imediatismo, né? Então essa coisa e é uma jogada, tem até um documentário na Netflix sobre isso, né? Que é viciante. Você manda uma coisa pra pessoa e aí, por exemplo, no WhatsApp, né? Aparecia os dois risquinhos. A pessoa, primeiro, recebeu. Depois, ela leu, ficava azul. Então, você ficava olhando. Não, falando, não, mas aqui, ó, tô vendo. E aí, não me respondeu. Você tem um fator gerador de ansiedade, já faz inclusive. 5... né? Porque é justamente essa coisa Faz 5 minutos que eu mandei, a pessoa viu, mas de repente a pessoa viu, mas não pôde responder, de repente tá pegando, tá dentro de um ônibus. Tá com a mão suja. Mas entende, assim, a pessoa gera essa questão do imediatismo, pra ontem. E porque é muito rápido a tecnologia, né? Tanto é tão rápido, por exemplo, meu celular tem uns 4 anos que eu tenho, eu não sei mexer tudo nele, em tudo que tem, porque você não consegue acompanhar essa coisa da tecnologia. Bons tempos do Atari que você sabia todos os botões, era um botão só e um controle. Você jogava futebol, basquete, lembra? No console eram 3 botões, né? O botão liga e desliga. Isso. Aí tinha um botão lá que era o reset, color, né? E o outro que era color e preto e branco, né?
Quem vai querer jogar em preto e branco, gente? Não, porque tinha televisão. Ah, é verdade. A televisão que na época nem todo mundo tinha. Ah, sim. Nem todo mundo tinha TV, verdade. Aí você tinha que colocar no preto e branco pra poder jogar na TV preto e branco, verdade. Agora, nem era automático a conversão, né? Não, a TV preto e branco não vai passar colorido. Por que tem um botão pro... Não, sem falar que pra você ligar o videogame, você tinha que colocar num canal específico e ele tinha uma caixinha que ficava atrás. Conectava até a antena. Lá, uma caixinha desse tamanho. Caixinha, aqui ó, TV, videogame. TV, videogame. Poxa, era chique. Ia lá atrás. TV, chique. Chique, a TV de tubo. Opa, nossa. E aí, falando nisso de presença, de curtir a coisa aqui, então tem a questão dos artistas, por exemplo, né? A pessoa vai no show e fica assim, né? Filmando. Não tem sentido. E ela não assiste depois. Uma pior, vez, aquela coisa de guardar a presença, né? Uma vez assisti sei lá, alguma coisa no YouTube que a Cláudia Leite estava cantando alguma coisa, tal, e aí ela chamou uma fã. E essa fã subiu no palco. E a primeira coisa que a fã fez foi passar a mão no ombro dela assim pra fazer uma selfie. A Cláudia Leite catou o celular da mão da moça e falou: peraí, você vai me prometer, depois eu tiro uma foto com você, mas você vai me prometer que você vai usufruir do seu tempo presente, você tá comigo no palco. Agora, o que você quer registrar? Tem uma câmera profissional, tem um monte de gente... Você vai curtir o momento ou você vai se preocupar na postagem, né? Na coisa e tal. Então, ou vai se preocupar com os seus seguidores do Instagram. Seguidores, ou enfim, olha que com a Cláudia Leite não faz sentido, né? Você acaba não usufruindo. Então, mas eu lembro, essa coisa da tecnologia é uma coisa muito louca. Não, mas teve um episódio... Lá vai. Teve um episódio lá dentro. Acontece. Teve um episódio com o Débora. Bota meu negro aí. Não. Teve música de suspense. Verdade secreta. Teve um show aqui em Aparecida do Bozo. Bozo, eu lembro. Do Bozo, lá na Florescena, na Avenida de Casa. E eu sei que eu fui. Eu tava lá, claro. Eu também. Foi logo no começo que a gente... que a gente sabia que o outro existia, né? Então, o Debson lá. É o Debson lá no meio e a gente também. E aí veio... Esperando o Bozo entrar. Veio o Bozo... Não o Bozo atual. Não. Engraçado que não o Bozo que tá na presidência. O Bozo que era do FPT. Mas engraçado que assim... O Bozo original. O Bozo original acho que eram 3 Bozos, né? Eram 3 Bozos. Era o Luiz Ricardo. Tinha os outros dois. Tinha o japonês. Foi o japonês que veio aqui. Que não era japonês, na verdade. Depois eu descobri isso. Pois é, enganou a gente. Enganou 2 vezes. Mas aí veio o Bozo. E aí veio um outro personagem, era o cara chamado Teretel. E aí o Bozo fez o show lá e cantou as músicas lá e acho que veio, sei lá, veio os outros, né? Sim. E aí o que eu lembro, que teve uma hora que a molecada invadiu a quadra. Não teve como. Mas aí é a vontade de estar junto, né? Claro. Segurança, não, vai segurar a moleque. Como é que segura a criançada? E aí, com o Bozo, ídolo do... Como? Daí o Debson no Teretel. Teretel, sei lá como é que era o nome daquele cara. E aí teve que, sei lá, acabou o show. Teve que acabar o show. E tal, e esse Teretel lá no meio do povo tentando sair, no meio da molecada. Só que a molecada vai puxando ainda. E o Debson era um desses, né? Mas o Debson, ele falou um negócio que eu achei legal demais. Eu falei, por que eu não pensei? Aí engraçado que eu falei, por que eu também não fui lá e falei? O Debson, meu nome é Debson. Fala meu nome lá na televisão. Manda um abraço pra mim. Ele, pode deixar que eu mando. Eu falei pra ele fazer até hoje. E eu falei pra ele fazer uma charada. Ele deu atenção pra mim por causa da charada. Aí, ó. Que eu falei assim, não, tem uma charada pra você fazer pro Bozo e tal, não sei o que. Aí ele, qual que é? Aí eu falei a charada, eu falei, fala meu nome na TV. Pô, você vai levar o crédito? Né? Claro. Aí, mas
O Davidson era inteligente. Eu falei, por que eu não vou? Empreendedor. Mas eu lembrei do negócio. A gente começa a conversar. Falando da Floricena, e o Davidson morava em frente. É. Então o Davidson sabia de tudo ali, né? Tava sempre. Todas as fofocas da Floricena. Vamos ver se você vai por dentro de tudo. Vamos ver se você vai lembrar. Todos os eventos. Então tem um evento que pra mim foi mais marcante foi o acendimento da tocha olímpica. Acendimento da tocha olímpica. Não, esse foi ao som de carruagem de fogo. Carruagem de fogo. Não, os atletas, toda a cena. Os atletas. E eu era um dos atletas. A gente tava lá, né? Atleta. Histórico de atleta. Histórico de atleta. Agora, o meu punho aqui era o braço e o papai. Então, eu era dos atletas, mas o uniforme cheirando a tinta, né? Nossa, mas era o cheiro mais gostoso, não podia lavar. Não perdi o cheiro da tinta, é porque é um uniforme novo. Aquele silcado, né? Que era fazer o silk screen, né? Aquelas duas cores. Aí no tinta para tecido que, né? Ela grudava, né? Ela, se dobrasse, grudava. E pra nossa alegria, tinha uma mulher que passava roupa pra minha mãe, e ela ia passando calça comprida, as outras coisas e tal, e pegava as nossas camisetas, short. E na hora que ela passava, rapaz, já dava aquela grudada no pé. Todas as camisetas com a marca do pé. Mas voltando ao fatídico. Ao fatídico dia da tocha olímpica. Acender tocha olímpica de Taboado City. Era a Olimpíada, né? A abertura dos Jogos Olímpicos, né? Então, toda a cidade... Porque era um evento. Era um evento. Não, valia futebol e vôlei. Duas categorias só. Não era... Mas já valeu, já tava bom. Não, era sensacional, porque a cidade não tinha acontecimentos. E jogos. Não, mas a acústica que era boa. A acústica da quadra é maravilhosa. Não, a acústica. Se tivesse 10 pessoas lá, tava valendo. Não, gritava gols, saía lá na minha casa no Ernesto Rodrigues, dá pra escutar. Não, tinha. Se tivesse 30 pessoas na quadra gritando, na minha casa parecia que a quadra tava cheia. E assobiu, né? Parecia que a quadra tava cheia. Lá que chegava lá, cadê a turma? Só isso aí. E vendia pipoca lá dentro, não sei o que. Ficava lotado. Fantástico. Então, eu ia daí como atleta, assim. Era o evento, né? Era o evento. E a abertura. E aí, não sei o que, vamos convidar aluno e tal, que vai acender a pira olímpica. A pira olímpica. A tocha já tava acesa na mão dela. A pira. Vai acender. A menina veio com roupinha de uma deusa de Atena, né? De Atena. Tinha uma coisa assim, Tinha roupinha... uma roupa... olímpica. Meia luz, aquela coisa. Só um canhão de luz, né? Tinha um canhão de luz. Não, alta tecnologia. A menina veio com a tocha. Super produção, né? Não, parece que o Taboado nunca viu nada igual. Ele nem sabia que nem mexer mais. E nem vai ver. Depois dessa, foi o corpo de bombeiros impediu qualquer manifestação. Daí a menina veio e bonitinha, você correndo e o cabelo voando. Era uma cena épica, né? Típica de abertura. Não, pra quem tava lá dentro, parecia que ela tava em câmera lenta. Tava bonito. Não, carruagem de fogo, né? E aquilo arrepiava, e a gente arrepiava lá e tal. E aquele somzão, torando, né? Aí a menina foi subindo os degraus, a escadinha dos degraus do pódio, e a pira olímpica seria acesa lá, a pira lá em cima. Só que na hora que ela subiu, acho que o passo estava tão galopante, estava tão entusiasmado, deu acho que deu um vácuo lá, deu um vazio. Apagou, só que ela estava tão concentrada que ela não viu. Ela só fez assim, como quem serve um gole d'água. Fez assim. Ela tava com a cara porque era o que restava lá. Meu Deus, que vergonha. O Helder, que era... O Helder. Esse era atleta. Eu lembro que o Christian zoava, né? Falava que o Helder, pra jogar, ele usava 2 shorts, né? Porque... era um pra cada perna. O corpo atlético do Helder. Não, mas era artilheiro, pô. Fazia gol, era o Falcão de Aparecida. Eu lembro que ele fez um gol, falando do Helder. Andorinha de Aparecida. Ele fez um gol uma vez
E quem que era, gente? Não, ele era jogador. Ele jogava bem. Era chamava aquele cara que bateu em nós dois? E ele bateu em nós dois. Não. Tião Galinha. Tião Galinha. Nós batemos no primo resgatar essas lendas já aparecidas. Bateu em nós dois. O Tião Galinha, ele tava de juiz de linha no futsal. O Helder fazia um monte de gol, um atrás do outro e tal. Eu lembro que uma vez, aí o Helder fez um gol nesses campeonatos e tal. Ele fez um gol que, na verdade, ele chutou tão forte que ele chutou na lateral do gol, rasgou a rede e entrou. E aí o Tião Galinha deu gol. A galera caiu em cima. O Helder, eu vi que ele não tinha sido gol porque ele não comemorou. O Helder, né, fez gol e comemora, pô. Claro. E ele não, ele só saiu assim, meio assim, tal. E o Tião Galinha deu gol. E deu gol. Eu lembro dessa... Eu lembro disso aí também. Eu lembro desse episódio. É capaz que saiu no jornal, que era... Helder, você foi artilheiro, cara? Não, é artilheiro. E o time do Helder ficou bravo com ele, porque ele tava querendo falar pro juiz, não foi do lado de fora. E os caras queriam matar ele. Não, você tá louco, né? Mas você viu errado. Até o Tião Galinha deu pra ele. Então, o gol, né? Gol. Mas voltando. Vamos deixar claro, né? Foi um gol. Tem o finalzinho do coisa. Não acabou aí a pira. A pira não acabou aí, que a menina tapou a cara. Aí mexe, começou a movimentação frenética lá pra consertar a coisa. E aí eu acho que tacaram a gasolina. Acho que tacaram a gasolina lá dentro da combustível de avião. Ou óleo diesel. Óleo diesel. Porque aí na hora que a menina acendeu, rapaz, aí falou, não, vai, faz de novo, sobe aí, tá tudo bem. Acho que falaram isso pra ela. Tá tudo bem, faz de novo. E a menina foi na confiança. Então tá. E ela subiu de novo em canhão de luz, voltou, tá? Agora vai ser aceso. Então vai ser aceso. Rapaz, na hora que a menina fez assim, puxa, sem sobrancelha. Olha, eu acho que ela teve. Acho que foi aí que inventaram a coisa definitiva, porque maquiagem definitiva depois, porque deu pra refazer depois. Rapaz, e aí, não sei quem apagava depois dessa pira. Porque Mata Preta que empechou o vidro. Aí todo mundo ficou tossindo lá dentro com cheiro horrível. Parecia pneu queimado. Secando todo mundo. Parecia. E a quadra fechada. Nossa senhora. Como é que joga fora aquele vento? Por um lado ajuda na acústica, por outro... né? Então... Mas você sabe que eu achei que você ia falar daquele campeonato de quadrilha que teve lá. Isso aí também foi épico. Acho que foi você, Adalto, que passou mal. Deu um problema lá, você não pôde ir na hora lá. Aí o Adailton foi correndo lá em casa me chamar pra te substituir. E você é um cameraman. Cameraman. Aí... Mas foi lá, tal. Foi na Floricena. Foi na Floricena. Como é que foi mesmo o negócio? Então, aí você, eu acho que foi o professor Adailton foi lá em casa me chamar. É isso. E aí, corri lá pra quadra, né? Você vê, amigo. Me vesti. Amigo é amigo, Me vesti lá, dei meu jeito lá e corri lá pra quadra. Peguei a câmera de papelão, né? Papelão. Rede Globo. Da Rede Globo, né? Um era Globo, o outro era... Era concorrência. Era concorrência. Globo era escrito concorrência. Aí dava treta. Ficava entrando na frente um do outro. Sim. E aí fizemos lá a apresentação e depois... É verdade, passei mal, cara. E depois teve o júri voltou lá, né? E, cara, não é por nada. A gente pegou o segundo lugar. Foi segundo. Eu lembro a justificativa. E o pior é que era uma justificativa mais podre do que a outra. Nossa. Porque, assim, honestamente falando, não é por nada não. Mas a quadrilha de vocês, né? Eu nem vou falar nossa, porque eu participei ali. Não, nossa, porque você tava lá, fez parte. Mas foi muito melhor. Muito melhor. Inclusive. Eu lembro da justificativa. Falaram que. Eu não lembro quem falou exatamente. Mas falou que estava mais relacionado alguns passos ao galope, que era mais ao country, do que a quadrilha e tal, que tinha não sei o que. Um negócio. Praticamente uma dança dos famosos. 9,8.
Você caiu, você esfolou o queixo, você fez o passo errado, 9,9. Era assim, né? Dos famosos. Umas coisas... Mas ficamos em segundo. E eu lembro que até eu lembrei disso também. O Jorge era o noivo, né? E a noiva vinha carregada numa carriola, ela era despejada. Era muito bom. Não, era cômico demais, né? De onde que... Então, cara, e por falar em Jorge, sexta-feira agora, eu fui ao casamento dele, lá em Três Lagoas. Eu fui padrinho do casamento dele. E o legal do casório dele foi um casório caipira. Foi caça junina, com o Jorge e tudo. Coroinha, aí você tava estudando pra padre, né? Então, cara. Não, eu falar em Jorge, eu fui no show do Jorge Mateus. Fala aí, Jorge. Um abraço. Lá em Jales, show do Jorge Mateus, teve, né, o show dele lá, né? Então, aí fui lá no casório dele e foi, assim, bem legal, comida típica e tal, festa junina. Massa, cara. Porque, assim, ele sempre foi encanado com isso, né? Tanto que toda a dedicação dele nessa quadrilha aí na época é pelo prazer mesmo da festa e tal, né? Que massa, cara. Tem um recado aqui do Jorge. Do Jorge, não é do Jorge, não. Da Roseli, ela tá falando que esses três são show. E ela completa aqui, que privilégio, maninhos. Que privilégio, maninhos de corpo e alma. E aí a Giovana falou assim, vocês são amigos de alma. É verdade, cara. Somos, de fato, amigos de alma. De talvez até de outras vidas, viu? Se isso for... se a gente tivesse um pouquinho mais de talento, a gente formava a Legião Urbana, cara. Porque, contar história, só falta um ritmo musical. Só falta só que identifica 8 pessoas, é isso aí. Que a gente só não é famoso porque a gente não tinha equipamento na época. Porque então, isso era uma coisa que eu também tava pensando aqui. Você lembra que a gente fazia as filmagens, tentava fazer montagem, A gente apanhava muito porque nós não tínhamos recurso. Não tinha recurso. A tecnologia... Até o Christian, uma vez eu ia na casa dele jogar videogame e antes de jogar videogame a gente assistiu o CQC. Quando o CQC tava no início lá, em 2006, 2007. E aí tava o Rafinha Bastos, né, na bancada, e o Rafinha ganhou fama na internet com os vídeos que ele fazia, né, a página do Rafinha e tal. E aí o Christian falava assim, era pra gente, tá aí. Sim, porque... Era pra ser rapaz, com aquela cabeça que a gente fazia coisa que, assim, entre nós. Sim. E a vontade que tinha. O Debson, pra quem não sabe, queria ser cineasta. É pra ser, mas ainda dá, Debson. Ainda dá, ó. Ainda dá. Agora tem recurso pra isso. Sim. Então, eu digo assim, Não, mas eu troquei o cinema pelo podcast. Também não tem deve que dirigir, tem que fazer a produção, tem fazer que um filme sobre um podcast. Isso. Não, e assim, o Debson tinha isso muito claro. Eu lembro que falava assim, nossa, que legal. E o Debson falava um negócio que aconteceu. Só que passaram na frente dele. Que era o filme do Faroeste Caboclo. Exato. O Debson contava certinho, passo a passo, como é que ia ser cada cena e tudo. E eu falava, não, o Debson só não tinha falado que seria a Isis Valverde. Só, como atriz. Mas do resto tudo ele falou no filme. E assim, outra coisa. A minha versão de Faroeste Caboclo ia ser muito melhor do que essa que foi feita. Mas é que nem a quadrilha lá. Porque eu lembro assim que a minha ideia para Faroeste Caboclo era fazer uma história, contar ela meio estilo Pulp Fiction, assim. Não contar ela de forma linear. E ficar indo e voltando no tempo. Eu ia começar a cena que a abertura... Levando tiro. Nossa, é muito mais. Você prende muito mais. É aquela coisa dos 5 primeiros segundos, é aquela coisa do primeiro minuto num filme. Eu e a minha esposa, a Cíntia, um beijo. Long time. Bora a música romântica aqui. Não. Daí, a gente fala assim, a gente vai assistir filme, a gente fala assim, 5 minutos. E assim, não prendeu, tá fora, cara. Esquece, porque não é a questão de ser rápido, mas assim, é a questão do negócio. Como é que você faz um filme que os primeiros 5 minutos não te prenderam? Sim. Ou o filme, ou o seu gosto não é bom pra filme, se o teu gosto
aguçado é aquela coisa, né? Nossa, bebi um vinho, não vi graça nenhuma. E o cara, nossa, tem notas, não sei o quê, não sei o quê. Ou você não sabe assistir filme e tanto faz, porque aí é você que tá escolhendo. Ou a pessoa também não teve essa sensibilidade de prender o telespectador, a pessoa que tá consumindo o produto dele, 5 primeiros minutos. Porque realmente, você tem que... Um filme que começa assim, já te mexendo, você não sai pra mais nada. Porque você dá pausa e começa de novo. Exato. Pra poder falar, nossa, peraí. Porque assim, você já começa o filme com uma cena impactante. Então você vê assim, de repente aparece um cara tomando um tiro pelas costas e caindo no chão. E aí, de repente, ele começa a ter memórias, né? Sim, passa... Porque eu ia fazer esses intervalos, né? Tipo assim, um momento em que ele voltava no passado... E aí voltava para aquele momento dele ali, com a boca no sangue e tal, tudo que a música descreve. Aí de repente via uma outra lembrança do passado, então... E todas essas lembranças vindo de forma aleatória. Para chegar lá no final, né? Aí chegar, né? Que volta ao a Maria Lúcia com a Winchester, né? 22, né? Pra atirar no cara, né? Pra atirar no Jeremias, né? E aí esse outro... Eu acho que a pegada ia ser outra. Quando começaram a produzir o Faroeste Caboclo, quando começou o papo de que ia acontecer o filme, eu cheguei a mandar um e-mail para a produção sugerindo esse roteiro. Foda-se se ia ter meu nome ou não, se eu não queria saber. Eu queria ver aquela ideia que eu tive, né, realizada ali. Mas acho que nunca leram o meu e-mail, acho que se leram não deram moral também. Que rola uma arrogância dessa galera, assim, tipo... Mas o cara tá produzindo, agora E às vezes até do produtor, né? Nem do diretor. Às vezes é o produtor, né? Eu quero assim, aí o cara é o cara que tá entrando com dinheiro, tá entrando com uma coisa forte, que conseguiu os contatos, o patrocínio, aí aquela coisa, ou é assim, ou a gente aguarda mais uns 10 anos pra fazer. Mas se a gente tivesse, olha, hoje todo mundo, por exemplo, no YouTube, né? Você tem um canal de TV, é um canal de TV. Sim. O Chicanismo falava isso, né? Verdade. O Chicanismo falava. E quando surgiu o YouTube, ele falava, é fantástico. Todo mundo tem a oportunidade de ter um canal de TV próprio. Do seu jeito, você que... Pois, e a pessoa assiste se quiser. Agora fala, a opinião dos maiores humoristas mas fora... O cara é visionário de criar personagens, de criar situações, de críticas. Um gênio, né? Tudo gênio. E ele conseguir reconhecer isso, cara, é um canal de TV próprio, particular e gratuito. Sim. Então você bota lá e pronto. Todo mundo tem smartphone. Então você tem uma câmera que é muito melhor. Eu lembro nos nossos filmes VHS. Nossas fitas VHS. Câmera pesada. Não, câmera grande, pesada. Não, tá louco. Aqui lá, então, mofava. Estragava tudo. Mofava. E tudo e tal. Hoje, você tem aí seu celular, o arquivo já vai jogar na nuvem, né? Não mofa. E outra, assim, até a questão da qualidade. Não, celular hoje, qualquer celular hoje, filma com uma qualidade muito superior à câmera que a gente usava do Christian lá, no JVC. Um dos filtros é pra colocar na imagem de JVC, né? VHS. Não, de VHS. De VHS, que é pra ficar antigo, né? Exato. Agora o duro, que é antigo, é da nossa época, né? Essa que é a parte triste da história. Nossa, isso aqui é retrô, rapaz. Não, isso aí é da minha época. Não, é de verdade. Eu sempre falo assim, mas você tá ficando velho. Eu falo, não, tô ficando clássico. Um clássico. Sim. Somos um clássico, né? Sim, isso é igual... Castelo é um clássico. Sim. Castelo é um clássico, né? Então é nobre. É nobre, exato. É nobre ser clássico, né? Pessoal, só aproveitando aqui e pedindo mais uma vez aí pra galera que quiser participar, se quiser mandar mensagem de áudio aqui, é só mandar mensagem aí pelo telefone 67 982 19 8858. Vamos participar, vamos... de repente, quem estiver acompanhando aí, souber de alguma história, quiser mandar história aqui pra gente, né? Não sendo uma história comprometedora demais, mas tá valendo. Passado de comer.
Não, olha... Aparece uma mensagem que é Dailton, você não vai assumir seu filho? Quem tá falando? Aproveitando. Mas eu lembro que meu sonho... Meus pais sempre moraram ali, do lado da Ernesto Rodrigues. Sim. Que é a escola que nós estudamos a vida inteira. Mas meu sonho é morar mais longe. Por quê? Se por um lado você acordava, já escutava o sino, né? Corria, chegava lá na escola. Por outro lado, na hora que terminava a aula, eu queria ir embora, conversar com os amigos. Né? Mas aí você dava 10 passos, já chegou em casa, falou. E aí ficava triste olhando o resto da galera, continuava a conversa e ficou. Acho que nem tinha nem bicicleta, porque eu não precisava de bicicleta. Eu saía de bicicleta pra escola, mas como é que você vai de bicicleta pra atravessar a rua? Atravessar a rua, né? Pra quê? Aí não tinha graça, né? Então... Mas era top ali, porque antes de fazer o asfalto, ali era terra. Antes de fazer o asfalto, e aí ficou tudo... Chovia, ficava tudo ondulado. E a molecada tinha uns que eram mais animados que os outros, tava muito feliz de ir embora, de que tinha acabado a aula. Até. E aí o menino deu um pau na bicicleta uma vez, que a gente tava... Tava eu, o Helder, da Hilton e tal. E o menino pegou aí, o Max. O menino deu umas 2 rampadas e o pneu saiu do garfo. Deu uma pancada meio forte, o pneu saiu do garfo, assim. Tava fruto. Acho que... A porca. Acho que ele já gostava de andar muito rápido, foi afrouxando, ele não percebeu, mas teve uma... E aí o menino desceu, né, com o garfo. Aí o garfo fincou no capote. Foi aquele capote, o pneu foi embora. Aí tinha uma professora que eu não lembro... a bicicleta deu um giro no menino. O banco da bicicleta ainda bateu na cabeça dele. Nossa. Enfim, foi um tombo. Aí moleque não tem juízo. A gente viu aquilo, em vez de correr pra gente... E rachando de rir do moleque. Queria saber se o moleque vermelho de rir. A gente rindo e tudo. Aí chegou a professora, que tava indo embora também. Aí foi acudir o menino, não sei o que. Não, tinha alguém acudindo o menino. A professora foi levantar a bicicleta. No que ela levanta a bicicleta, ela morreu, mas cadê a roda? A roda tinha ido embora, ela não percebeu. A gente tava conseguindo controlar o riso, voltou tudo de novo. Aí cheguei, eu lembro que a gente chegou em casa e aí minhas irmãs, o que foi? Vocês não param de rir? Conseguia. E a gente não conseguia contar o que era, mas o mais engraçado foi a professora não ver a bicicleta sem roda. Não sabia onde que tava a roda. E realmente, ela foi até na esquina. Foi embora. E ela bateu numa coisa e ela ficou deitada assim, mas ficou longe, não dava pra... olhava por perto ali, né? Não dava pra ver onde que tava, né? Não, mas era fantástico. Só aventura. Só sabe o que é aventura hoje, né? Isso que é aventura, né? Sobretudo pro menino, né? Se você tiver assistido, fala quem é bom. Eu lembro disso porque foi comigo. Agora vamos receber o pessoal do show que tá chegando. Muito obrigado. Pô, cara, ninguém patrocinou nada pra gente. Ninguém bateu na porta. Nem uma paçoca. Nem uma paçoca, é verdade, né? Agora a gente aquela hora tava começando a falar, né, dos outros amigos, né, da turma. Sim. Agora vamos colocar esse povo na roda. Vamos colocar, ué. Pode começar aí. Vamos lá, fala o tema e a gente fala a questão já. Só tem personagem, só tem figurinha. Mas sabe o que é engraçado? Que se você olhar, parece aquela coisa de filme, assim. Então tinha eu e a Dailton, que eram gêmeos. Era o gêmeos, não precisava fazer mais nada. Super gêmeos ativar. Só. Aí tinha o Helder, que era o CDF. O Helder tirava 10 em tudo. Só. Era... Sistemático, né? Sistemático. Assim, ô, Geminho, batia assim. Ô, Geminho. Pragmático, tinha que ser. Tem que ser daquele jeito. Né? Então, beleza. Aí o Devson, que era mais visionário, olhava lá na frente, né? E assim, é mais cabeça aberta nessas coisas, nas artes, né? Então, o Helder era esportista e coisa, né? Mas era o lado esportista... O Regis... Né? O Regis era o zoador. O Regis... Que não era pra muita coisa. Era pra rir dos outros. O Nogueira era pra fazer que não tava se importando
e soltar dele. O Nogueira era o seguinte, você passava uma tarde inteira conversando e não falava nada. Aí ele falava uma frase, todo mundo morria de rir. É igual quando ele ia dançar. Todo mundo tentava dançar, vamos dançar. Verdade. Aí daqui a pouco o Nogueira, pá, que a coisa... 5 minutos de show. Por isso que eu mandei aquele vídeo lá no grupo. Nossa, que eu falei assim, esse cara não parece o Nogueira, e realmente, né? O Daniel é o vida boa, né? Até hoje, né? Até hoje. Rapaz, o cara parece que tá no spa todo dia. Não, cara, parece que o cara tá de férias permanente, né? Rapaz, eu não sei. O Ricardinho... O Ricardinho é o... O Ricardinho é um Dom Juan, né? É o pegador, né? Era o bonitão da galera. Predador. Predador. Bonitão. Pequenininho, mas ele predador. Até o nome, Ricardinho. Carinhoso já o nome. O Jacaré botou o apelido dele de Soda Cáustica. É auto-explicativo. Auto-explicativo. Bom, e aí... Nós por onde passa, nós precisamos rever essa turma. Como? Encostou. Você sabe que tem um episódio com o Elder, com a galera, na verdade. A gente sempre se reunia, né? Cada um tava fazendo um curso, uma faculdade e tal. E aí, uma vez, estávamos num rancho. 6 meses a gente se encontrava. Estávamos lá no rancho e a galera pulando. Tinha uma plataforma. E a galera pulando dentro da água e ria, e pulava dentro da água e ria, e eu lá observando e rindo também. E daqui a pouco veio o Elder, vai lá, Gemin. O Elder, que não sabia nadar, empurrou o outro que não sabia nadar, obrigado. Que era você, Lucas. E aí ele pulou. Naquele momento, pronto. Adeus, mundo cruel. Morreu os dois. Aí ele Morreu os dois. Morrer pelas mãos do Elder. Rapaz. Eu me lembro... Da única coisa de sobrevivência, questão que me veio falar, prender a respiração. Eu não sei nem que jeito que eu caí dentro da água. E eu caí e afundei. Aí eu falei, nossa, sem noção nenhuma de que lado que era pra cima, né? E aí consegui chegar quando eu pensei assim, nossa, não aguento mais segurar a respiração, cheguei e respirei e afundei de novo. Só que nesse puxar o ar que eu consegui, aí eu visualizei onde que tava um pilar. Aí eu nadei... nadei não, eu bati os braços e as pernas, né? Porque nadar é outra coisa. Uhum. Então eu fiz aquele escândalo dentro da água particular e consegui chegar num pilar daquela plataforma. E aí, enfim, aí ficou mais fácil. E aí eu lembro que o Daniel, o Ricardinho falou, eu vi que você afundou, não voltava e tal, a gente não sabia o que fazer e tal. Rapaz, não sei nadar e tal. Aí o Elder depois lá inocente falou, você não sabe nadar? No primeiro ele empurra, depois ele vê se sabe nadar. Tem uma... Nessa ida ao rancho aí tem uma foto, eu vou achar ela aqui. Olha aí, tem foto daquele... Pra mostrar... cadê aqui? Peraí que eu vou... A nossa beleza natural? Não, então, aí nessa foto, essa é uma foto que eu tenho aqui, que tá eu, o Regis e o Elder. E é uma foto muito engraçada, cara. Peraí que eu vou achar ela aqui, Não, estando nós naquela época, toda foto é engraçada, né? Não, pior, né? Não, e as características de cada... parecia caricatura. Todo mundo parecia caricatura. Tudo cabeçudo, magrelo, não sei o quê. Sim. Tudo. E o Regis ia falar, ele já falava com a boca até torta, assim. Ia falar, gelinho, não sei o quê. Não sei o quê. Já ia falar, ó o Elder, fala aí, Elder, não sei o quê. Era terrível, nossa, não tinha um que prestava ali. Não saía, ria a noite inteira. Conseguiu aí? Louco. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou pôr aqui na câmera pra galera ver, que essa foto, desculpa, Elder, mas eu vou ter que dispor. Olha isso aqui, cara. Aí o Elder com colete preto desse dia. Verdade. Olha aí, velho. Eu vou pôr aqui na câmera pra galera ver. O Elder do meio com colete preto. Eu... de camisa ali, né? E um óculos escuro. A galera olha essa foto, acha que esse óculos é montagem. Fica parecendo aquele do TQC. Você podia colocar aqui. E o Regis. E o Regis fingindo que não é com ele. Eu postei essa foto no Facebook um tempo atrás. E aí eu escrevi assim na legenda, sendo sexy sem ser vulgar. Imagina se o Elder não ficou bravo, né?
Ela me xingar tudo. Mas é meio... É isso aí. Não, e tinha... Enfermeiro padrão. Enfermeiro padrão. Quem tiver um fetiche... Aí, Helder, tá aí. Esse é o Helder. Mas tem foto nossa também. Tem camisa? Não. Graças a Deus. Mas tem foto nossa. Deixa eu achar aqui, ó. Até tá nesse mesmo álbum aqui no Facebook. É um álbum que eu criei aqui pra guardar essas recordações, assim. Eu chamo esse álbum de vidas passadas. Eu chamo de pérola. Porque assim, às vezes você não tem a sensação de que quando você não foi nessa vida. Não foi nessa vida, cara. Parece que foi um outro momento. Ao mesmo tempo você fala assim... Do meu aniversário, 17, 94. Rapaz! Helder Jorge está aí. Jorge, Nossa, eu tava lá atrás. O Adailton tá aqui, ó. Eu tô ali na mais larga. O Adailton, o Jorge, eu, o Helder. Aí tá o Adalto aqui atrás, ó. Aqui atrás, no primeiro plano? No segundo plano aqui. Não, como diria o... Serjão, o Robson, o Christian. Como diria Essa fotinho aqui, ó. Era o empresário do Zezé de Camargo. Não, de quem? Isso foi aniversário de... do Zezé de Camargo e Luciano. Que ele falava, aqui estou eu, aqui atrás, em primeiro plano. Uma foto. Tem essa outra aqui, ó, o Helder. O Helder tá galã nessa foto aí. Nessa outra aqui, o que eu mostrei aqui na câmera aqui... Esse é do tempo da camiseta pra calor. Se vocês reparar, ó... o Jorge, eu e o Helder, nós estamos rindo porque o Adair tava terminando de contar uma piada. E a gente tava rachando de rir aqui na piada aqui. Muito bom. E uma festa que a gente fez, a fantasia? Então, cara, essas festas que eu lembro... Essa época tem vídeo. Então. Tava assim, caiu um bolinho da mão. Você foi de múmia também? A múmia com a bermuda em cima. Os dois tinham de múmia. Daí todo mundo de monstro. Você tava de quê? Eu tava de morte. De morte. Todo mundo de monstro, me aparece o Jorge de padre. Com o rosário desse tal. O Marciano segurando o rosário e o Jorge com o negócio de água dele, jogando água dele. Pegaram lá e deixaram a igreja, né? E deixaram pra chegar mais tarde, né? Na hora que todo mundo tava lá. Meu, que besteira. E as fitas começaram a sair. A faixa. Nossa senhora. Porque a gente enfaixou de verdade. Verdade. Foi altas produções, meu. Só ficava o olho, tipo... Eu lembro que enfaixei, beleza. Aí na hora que eu fui sentar, a faixa não deixava. Enfaixou muito forte. Prendi o joelho. Tava que nem as múmias do Chapolin, sabe? Mas ótimo. Muito bom. Eu tô aqui só chamando mais gente aqui pra acompanhar, né, o nosso podcast aqui. Tem... Mas bom demais. Nossa, agora você imagina se tivesse todo mundo aqui. Meu Deus do céu, tava uma zona aqui dentro. Não, tava uma zona. Não, futuramente. Todo mundo querendo falar. Precisa. A gente pode fazer o seguinte, porque assim... O Helder já tinha caído da cadeira, porque ele começava a rir, ele dava coisa pra trás, caía da cadeira, era um rolo. Mas uma coisa que a gente pode fazer numa hora dessa, em algum momento assim, alguém, como vocês estão mais próximos aqui, a gente vem nós três de novo aqui e faz online uma transmissão, e a gente vai interagindo aqui. Nossa. Nem que for, de repente, só por voz, né? Porque aí dá pra reunir no Zoom aqui, e eles vão falando e a gente vai trocando ideia. Senão nós vamos fazer os bonecos. O boneco Helder. Verdade. Ele veio trílogo. Agora o boneco Regis. Agora chegou o Ricardo. Chegou o Ricardinho aqui. Toma. Porque melhor. Não, e fizer a versão porque a gente faz do jeito que era na época, né? Agora, Ricardinho, por exemplo, o Ricardinho era tão casado, o Ricardinho, né? A gente faz igual aquela montagem que fez Zé Leonardo lá aquela vez. Do Frankenstein. Eu lembro direitinho, era tipo a tirinha. A Transilvânia não é mais amiga.
Aí faz a montagem. Altas montagens. Pega a foto dos caras e recorta o rosto, assim, põe no fantoche. Olha o nosso programa de edição. Era fazer 2 shadows, tirava 2 shadows, recortava um com a cabeça, aumentava, botava na figurinha do negócio lá, tirava shadow de novo, pronto, e distribuía. Isso era... Deus do céu. Altas produções, meu. Ficava, era nossa, não, a gente se virava. Não, a gente dava um jeito, isso aí não era problema pra nós, não. Aí, o Zé Leonardo, se tiver assistido, Zé Leonardo, se você assistisse algum dia, um abraço. O Zé Leonardo, ele tinha 15 anos, foi morar. Tinha 14 anos, Aí ele foi fazer 15, a gente falava que debutou, ele ia sair do casulo. Nova tabela de borboleta, ia ter uma festa pra ele. E os pais dele, olha... E os pais do Zé Leonardo confiaram dele de morar com a gente fora. Santa Fé era longe, né? Porque era longe porque não tinha ponte. Não tinha ponte. Tinha que pegar a balsa, tinha não sei o que, era onde. E aí confiou de ficar, não, os meninos são gente séria. Nossa, não sabia que... Não sabia do buraco onde tava se enfiando. E o Zé Leonardo podia fazer tudo, menos encostar na colcha da cama dele. Aí o dia... que ele arrumava, ele podia encostar, ó, pode brincar, ele encosta. Aí um dia ele pegou, eu não sei se eu cheguei mais cedo, eu não tava ainda, porque eu entrei um mês depois, né? Aí nós falamos, não, tal, o Zé Leonardo tá chegando, ficou meio pra trás. Eu entrei, e aí Helder, você fala que eu tava com febre aqui, que eu tava suando, que eu tava com febre, e que eu tava ruim, eu errei de cama, sei lá, e deitei na cama dele. E eu deitei e coloquei a colcha assim. E o Zé Leonardo tipo, não. E olhava, aí o Helder, ele não tá bem, ele tava com febre. Helder. E ele acreditava muito fácil. Muito fácil das coisas. E aí a gente aprontava com ele de tudo. E chacatei aquele lá, já joguei em cima dele, já derrubava. Nossa. Não, na verdade, em 1994, né? 94. A primeira experiência com República foi... A primeira experiência que eu falo, a primeira noite. República foi algo traumático. Era, nessa República era eu, Adalton, o Helder e acho que o Zé Leonardo. Nessa tava numa pensão, alguma coisa. Uma pensão ali perto, mas só de noite, porque durante o dia era com a gente. E na primeira noite que os pais foram embora, todo mundo, tal. Aí, na verdade, a República era uma garagem, Uma né? garagem que tinha um banheiro. Era uma garagem chique, mas era uma República ruim. Então, porque é pra garagem? Uma garagem com banheiro? Eu nunca vi isso. Mas uma República que parece que é uma garagem, aí então já defasou. Então você sai do chique pro extremo, né? Não, é como valoriza, né? Aí que nome que você dá, né? Dando uma garagem. Então... dando até um incentivo pra quem tá fazendo corretor de negócios, né? Olha, aqui está uma bela garagem com banheiro. Né? Nós estamos alugando. Era uma República, modelo garagem, né? Retrô. Aí... Vintage, né? Primeira noite veio uma tempestade. Uma tempestade na primeira noite. E a gente tinha... Era duas beliches. Era telinha... Telinha Eternite. Fininha. Aquilo parece que ia cair. Ninguém dormindo. E com os estalos. Aí só escutava o Anderson assim. Gemin, você escutou isso? Não, eu escutei isso. Tem uma história boa, olha isso. E aí, nisso, começou a escorrer água da telha em direção à tomada, a tomada que ligava a geladeira. Que ligava a geladeira. Aí o Helder, tem que tirar aquela geladeira da tomada, senão vai queimar. Rapaz, e os relâmpagos que davam? Quem que levantava? 4 moleque. Vai que na hora que eu tô tirando, dá um choque. Cai um raio e molha, cai um raio. Não, aquele aguaceiro já tava... Não, foi um terror, foi a treva. Então, mas a gente sobreviveu, porque a gente ficou, né? Ficou. Pelo menos uns 2 anos. 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. Por aí. Teve um episódio... 2 episódios eu lembrei aqui. A gente tava numa turma lá, e vocês lembram do Márcio Magosso, né? Sim. Aí o Magosso tava lá com a gente e tal, e o Selbinho também, tava uma galera lá.
E a gente conversando sobre... O primeiro papo era sobre alienígena, disco voador. E aquilo o Helder já foi ficando, né, cabreiro, né? Aí depois de assombrado. O Helder é assombrado. De alienígena, a gente já foi para o assunto sobre espírito, fantasma, assombração. Aí foi mas demais. Até eu era, rapaz. Não podia falar em espírito. Aí foi demais pro Helder, né? Ele falou assim, não, eu não quero saber desse assunto, não, eu vou estudar que eu ganho mais. Aí a cama dele era na parte de cima da beliche, né? Ele foi lá, deitou, catou uma apostila e começou a tentar se concentrar na apostila para ignorar a conversa, né? E a gente continuou a conversa, e aí o Magoso falou, tipo, continua, né? E a gente continuou na conversa. Papo de espírito, eu lembro disso aí. Aí o Márcio saiu pela porta, quietinho, e na altura da beliche do Helder, da cama dele, tinha um vitrozinho. O Helder tá lá, né? Concentrado, lendo assim, né? Ele deitado aqui com a apostila apoiada no peito, né? E aí o Márcio enfiou a mão assim pela janela, né? E foi devagarinho, assim. Só deu uma levantadinha na apostila. Ele viu aquela mão, ele deu um pulo, cara. Vocês lembram disso? Eu acho que ele é assombrado com janelinha até hoje. E aí, uma outra ocasião que o Zé Leonardo tinha pegado exame, né? E aí o Helder tinha ficado lá para estudar e tal. E ficaram só os dois na República, né? Final de ano e tal. E a cama do Zé era debaixo da cama do Helder. Aí o Zé tá deitado lá estudando e com a perna dobrada, né? E balançando a perna. Lembra dessa história? Eu não lembro. Eu lembro. Aí o Zé tá balançando a perna e de repente, sem querer, ele bate na parede. Aí faz aquele barulho, né? Pum. Aí passou um pouco o Helder. Zé. O que foi, Helder? Você ouviu esse barulho? Que barulho, Helder? Aí o Zé já se ligou, né? Você também não era. Não dava pra dar confiança. Não, ele era ficha presa até a página 2. Na hora que interessava. Aí, de propósito, né? Passou um pouquinho o Zé. Aí o Helder, Zé, você não escutou, cara? Acho que alguém tá pulando aí dentro do quintal. Aí o Zé falou assim, não, você tá doido, né? Você tá ouvindo coisa. Rapaz, será? Não, você tá doido. Passou um pouquinho, o Zé de novo. Você só viu o vulto do Helder passando aqui, ó. E se enfiando debaixo da cama. Mas era desse jeito mesmo. Nossa, aquela era difícil, porque você começava a estudar, como era igual a garagem, é igual a gente tá aqui, tá todo mundo junto aqui. Mesmo ambiente. Ou todo mundo estuda, ou ninguém estudava, né? E o Helder tinha vezes que ele se trancava dentro do banheiro pra estudar. Como se fosse jantar. E aí a gente ia dormir e ele ficava de luz acesa dentro do banheiro estudando. Eu imagino, gente, mas ele mandava ver. Mandava estudar mesmo, só que aí no outro dia ele tava cansado. Levantava podrão, né? Levantava podrão. E a gente mandava ver lá. Não tinha TV, né? A gente não tinha TV. Não tinha TV. Não, tinha um cara na esquina. Que emprestou a TV pra Copa do Mundo. Então, o cara da esquina era técnico, né? É técnico. Consertava técnico e tal. E aí a gente não tinha TV. Ele prestou a televisãozinha preto e branco. Não, na verdade ele até falou o que a gente queria. Se era uma grande, de 20 polegadas, preto e branco, ou uma pequena de 14 polegadas colorida. Nós falamos, não, queria colorida, né? Você vê, tinha TV preto e branco. Aí nós falamos, não, queria 14 polegadas colorida. O cara, o dono, a TV já tava pronta, o dono tava sem ver e a gente... Ele emprestava, mas vocês têm que devolver, terminou o jogo, devolve, tal. Devolvia e assistia todos os jogos pela TV emprestada. Mas tinha e no fundo dessa garagem dava acesso pra casa do dono, porque acho que a frente dava pra outra rua. Isso. Então era um pedaço intermediário ali, entre a garagem e entre... E tinha uma plantação, tinha um pé de abóbora, né? E a gente era uma hortinha ali, né? Era tudo meio limitado, né? Nossa, a gente fazia comida lá e tal. De vez em quando a gente... As abóboras que já tá no jeito. Você vai lá, você pega, Geni, você pega lá. E aí de vez em quando eu ia lá e pegava. Mas você acha que a dona não tava cuidando das abóboras? Eu sabia onde tinha cada abóbora. De vez em quando subia, mas não falava nada, né? Mas você acha que não. E a gente não vai nem pra pedir, né? Pode pegar uma.
lá só. Não, ia lá roubar a abóbora. Roubar a abóbora. Nossa, vai cobrar, vai aumentar o aluguel. Quem viu? Ladrões de abóbora. Helder, tá vendo, Helder? Ladrões de abóbora. Ó, tem mais um recado aqui da Thaís. Ela falou assim, essa turma não mudou muita coisa não, né? Verdade, nada. Muda nada, né? Só... Tempo do tempo do Ada, rapaz. Lembra bem que a gente tava lá perto do Ada? É bom que a rima, né? Muda nada, do tempo do Ada. Você lembra que a gente tava num baile, nos últimos bailes do Ada? Eu lembro. E eu, você e a Cíntia conversando. E aí uma menina passou atrás e ela enroscou a mão, acho que ela escorregou. Ela escorregou, tinha um degrauzão assim. Não era degrau, mesmo ali. Terminava, era né? Era mais alto, o piso era mais elevado, né? O piso mais elevado. Mas não tinha gradinha nem nada. Só que. E a menina passou, acho que meio estreito e... Tinha muita gente ali, Tinha muita gente, inclusive a gente, né? Inclusive nós. Aí a menina, e já principalmente nós. E já foi... E ela deu assim, meio catacalaco, sei lá. Então, a primeira coisa que ela achou foi minha calça aqui, no passante do cinto. E ela enroscou o dedo ali, foi me arrastando e puxando a calça. Puxando pra baixo e o dedo... E eu segurando. E a menina enroscada no meu bastante. A Cíntia olhando, o que é isso? Tá acontecendo? Eu puxando minha calça pra baixo, que ela já tinha caído. O Davidson rindo. E a Cíntia sem entender nada o que tava acontecendo. Mas foi um dos últimos bailes lá, né? Foi. Depois o Ada... Dali pra frente... foi só decadência. Então foi essa menina aí que começou a decadência. Começou a decadência, literalmente, né? Já viu que não era seguro o Ada. Não era um ambiente seguro, velho. Não é. Dá pra frequentar, não. Demais. Nossa, Davidson, olha, a gente agradece demais, né, o seu convite aqui. Eu tava ansioso pra vir pra cá. A gente já tinha assistido vários episódios e enfim, a gente já via todo esse seu projeto aqui, ele crescendo e tomando forma, né, tomando uma identidade até. E é fantástico, pra quem não conhece aqui pessoalmente, nossa, bem gostoso demais o ambiente, a conversa. O que faz o programa ser bom é a pessoa, né, mas é a sua cara, né? A gente entrou aqui, é a cara do Davidson, né? A gente falou, isso aqui é o Davidson. Outro da nossa turma não conseguiria voltar dessa forma. Faria de outra forma, mas não seria... Essa aqui é a cara do Davidson, demais. Cada um imprime sua identidade, né? Eu que sou muito grato pela presença de vocês aqui. Para mim é um prazer enorme receber vocês aqui no estúdio, na minha casa que está aí já na iminência de ser de fato inaugurada, né? Embora eu já esteja morando aqui, mas em breve, depois que alguns detalhes aí, uns pormenores que restam, né, para a casa ficar definitivamente pronta, quando esses pormenores forem resolvidos, aí a gente vai fazer aqui um churrasquinho de inauguração. Massa. E claro que, né, vocês já estão convidados de antemão. Opa! E espero, né, que vocês venham em outras ocasiões, né, aqui pra gente bater esse bate-papo assim, pra dar umas risadas. E como eu tava falando, a gente tava conversando antes, né, de iniciar a transmissão. E um dos objetivos, né, desse podcast, é repartir bons momentos, né, relembrar, né, no nosso caso, relembrar os bons momentos e repartir esses bons momentos com outras pessoas, com quem acompanha a gente, e sempre ali intercalando, né, a coisa mais descontraída, o papo mais descontraído. A gente já falou um pouquinho, já temos umas filosofadas aqui meio de leve e tal, mas é sempre legal isso. Então eu acho que
esse é o grande mote, assim, do Hipersinapse, né? Eu até coloco, né? Eu apresento o canal no YouTube como um canal de entretenimento. Apesar de, assim, abordar... Assim, teve pessoas que vieram aqui que trouxeram uma vibe mais, assim, tipo, falamos de psicologia, falamos de educação, já falamos de alguma coisa de política, embora esse seja um assunto muito espinhoso, e eu procuro evitar, né? Mas, eventualmente, acaba tocando em algum ponto e assim, a ideia é essa. A ideia é, primeiramente, trazer as pessoas que eu sei que tem conteúdo para oferecer, né, para quem acompanha, para quem acompanhar o canal, conteúdo em todos os sentidos, histórias para contar, né, e o conteúdo mesmo, né, do trabalho de vocês, como lá no início, né, falamos a respeito disso, vocês falaram a respeito do bioalinhamento, de como isso foi construído, né. Então, essa é a intenção do canal, é fazer com que as pessoas tenham acesso, né, a um momento ali que é um momento de descontração, é um momento de lazer, mas tem qualidade, tem um conteúdo legal. Que dá para usar, né? Exato. Porque assim, eu acompanho muitos podcasts, né, na internet. E assim, são muitos, agora virou uma febre, né? Podcast no YouTube, especialmente. E, obviamente, a grande maioria peca muito na questão da qualidade. Nossa. Assim, virou um oba-oba o negócio, né? E tem alguns que trazem realmente algum conteúdo bacana, ou um conteúdo divertido, porque eu penso assim, ou você é informativo, ou você é divertido, de preferência as duas coisas. E são poucos os que conseguem juntar as duas coisas. O informativo, por vezes, ele pode ser cansativo, ele pode ser chato. O divertido... Bom, divertido é legal, todo mundo gosta, mas seria legal também acrescentar algo, né? Além do puro entretenimento, né? Então, acho que a ideia é tentar misturar um pouco disso. Eu não sou um cara muito engraçado, né? Mas eu tento, assim, junto com os convidados, fazer o papo mais descontraído e mais divertido possível. Tô tentando aqui, tô aprendendo também, porque uma coisa que é difícil, né? Assim, você alimenta uma ideia e fala assim, não, vou mexer com podcast, vou aproveitar essa onda e vou entrar nessa onda, eu vou surfar nessa onda também. Mas aí você começa a fazer e você não tem... Eu não tive, assim, exatamente um preparo, né? Eu não fiz um estudo sobre o podcast, assim, eu estudei mais um pouco a questão estrutural do podcast. Mas a parte de apresentação, de ser o host, né? Como se chama, né? Quem apresenta o podcast, isso daí eu não... Tô aprendendo nas coisas, prática, né? Na prática. Mais ou menos como eu aprendi a ser professor, né? Porque a faculdade não te ensina a ser professor. Então... Ela te fornece o conteúdo, mas a prática do professor é quando você tá lá, de fato, na sala de aula, que você vai apanhando e aprendendo, como eu tô agora. Apanhando e aprendendo a ser um podcaster, né? Como se diz aí, né? Não, tá indo bem. Mas estamos fazendo um esforço aí para crescer, para alcançar mais gente e enfim. E a minha ideia também não é nem ser assim... eu vejo os caras lá do Flow Podcast, né? Que é o maior podcast da internet, sem sombra de dúvida, hoje no Brasil, que eles falam, não, isso aqui não é um programa de entrevista, né? É mais uma roda de conversa, um bate-papo, e é nessa linha que eu quero ir, né? De ser isso. E assim, trazendo convidados variados, né? Mas assim, a minha intenção também é formar tipo um elenco fixo, sabe? Pessoas que vão estar sempre vindo por aqui, mas que vai ter tipo um rodízio e tal, e a gente vai... cada vez vem e troca ideia e tal. Hoje vocês dois estão aqui, eventualmente... vocês serão convidados novamente. Às vezes vem só o Adailton, outra vez vem só o Adalto, outra vez vem os dois juntos de novo.
E a gente vai batendo papo, pega aí uma ideia, um assunto e vamos brincar em cima disso, vamos conversar sobre, né? E é legal que dá para trazer, nossa, é muita coisa que dá para trazer, assim, em conjunto, né? Que dá para trazer e as pessoas aproveitarem esse conteúdo. Exato. E é aquela coisa assim, quando você aprende algo sem aquela obrigação de aprender, você aprende divertindo, aquilo fixa, Sim. Né? Então, aquilo fica e a pessoa fala, não, eu quero vira um estilo de vida, né? Sim. Então, aí esse segmento, eu acho que pelo que eu entendi, é onde você quer chegar, né? Levando informação, mas informação com conteúdo, não informação por informação. Isso. Né? Então, é bem interessante porque é realmente uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Parabéns, Décio. Obrigado. A gente fica honrado demais de estar aqui. Não. E a gente quer voltar. Vai, claro. Eu quero vocês aqui sempre que puder. Sempre que eu conseguir trazer vocês aqui, que vocês tiverem disponibilidade, que eu sei que a agenda de vocês ela é bem cheia, vocês têm muitos compromissos, mas sempre que possível, que a agenda de vocês estiver assim um pouquinho mais de boa, tal, no final de semana, se não der para vir no domingo a gente fazer ao vivo, vem num sábado, a gente grava, depois massa, eu libero no domingo. Tem uma ideia que eu tenho pro canal também, que é fazer alguns quadros, né, específicos. Um deles é o que eu chamo de papo de quinta. Que é assim, para ser mais leve ainda, para ser mais borracha mesmo. Que, assim, a ideia é colocar no ar esses episódios do Papo de Quinta nas quintas-feiras. Até o Papo de Quinta, o sentido duplo aí, né? E aí a gente pode gravar um episódio aí, soltar na quinta-feira, nesse Papo de Quinta, e aí pegasse uma conversa bem de boteco mesmo, assim, aquela conversa que vai surgindo, vai surgindo. Grava num sábado, compra uma cervejinha, vai, né, pra ficar um pouquinho aéreo, pra ficar mais engraçadinho, né? Nossa, que hora. Já imagina. Então fica a dica para os patrocinadores, porque né, com essa ideia aí vai precisar de uma cerveja. Vai precisar de uma cerveja e... Pessoal aí da cidade que mexe com distribuidora de bebida e quiser patrocinar, estamos... A gente vai falar o nome do seu estabelecimento 10 vezes aqui por hora. Cada cerveja que for aberta é o nome do estabelecimento. Essa no patrocínio do fulano de tal. Aí fala, em homenagem ao fulano que patrocinou essa cerveja. Passa lá a promoção. É bem por aí. Quero ver. A gente só termina o podcast na hora que terminar a cerveja. Nossa, isso daqui. Aproveitando, Debs. Sim. Para o pessoal, quem não segue ainda, seguir lá no Instagram, que é o principal canal nosso, né, Adailton? Que é adaltonadailton.oficial. Tem ainda Adalton e Adailton lá no Instagram, que é @adaltonadailton. Mas aí, o que acontece? A gente estava com vários seguidores, né? Bastante seguidores. E aí teve alguns indícios lá que a gente achou por melhor, a gente foi orientado a fazer um novo Instagram. Então, aquele não foi extinto, né? Não foi... Mas a gente parou de postar. Então, a gente até deixou um recado lá, a partir de 1º de abril e tal. E aí, então, a partir de 1º de abril, a gente começou a postar só nesse novo perfil, que é @adaltonadailton.oficial. Então, para quem não conhece, lá a gente fala de todo o nosso trabalho, do bioalinhamento, do EPASE, que aí depois, em outra oportunidade, a gente já fala. Efeito borboleta positivo, que a gente tem os livros, inclusive, que acompanham, que a gente vai trazer no próximo. Com dedicatória, bonitinho, com tudo que tem direito, com pacote extra, com bonitinho. A gente traz para você, Debs. Obrigado. E aí também tem os novos projetos, tem umas coisas legais chegando aí. E muito em breve fica pronto, acho que nós estamos no final do mês, acho que até a primeira quinzena, né? Acho que no máximo dia 15 ali de maio, a gente já consegue entregar esse novo material, novo projeto aí que a gente acredita que vai ajudar muita gente. Então já vamos agendar uma vinda de vocês aqui em maio. Nossa, sim. Nossa, a gente, né, falar sobre esse projeto aí. Sim. Nossa. E é algo que é um assunto específico, mas que muita gente sofre com os efeitos, né? Sim. Mas a gente já traz o pacote completo, né? Falando
como que pode acessar, a gente já também aproveita e dá algumas dicas para a pessoa já utilizar, então a gente já faz o pacote completo. Não, sensacional. Aí já vamos, então, depois já deixar agendado aí para vocês virem aqui para a gente fazer aí o lançamento desse pacote aqui no Hipersinapse. E vocês são de casa, né? Vocês sempre serão bem-vindos aqui, não só no podcast, aqui na minha residência, na humilde residência. Como diria Michel Teló, né? Aqui é praticamente uma Batcaverna. Praticamente. Dark, ficou massa. Você sabe que eu durante a construção, né, eu brincava que eu sou muito fã de quadrinhos, assim, e tal, eu gosto, né, meio nerd, né, sabe como é que é, né? E aí eu brinco, né, como eu sempre fui um cara, assim, meio solitário, né, nunca fui namorador e tal, sempre lobo solitário, mais sozinho, né, aí eu brinco, né, que eu apelidei a casa de a Fortaleza da Solidão, que é do Superman, né, que é o lugar onde ele repõe as energias dele e tal, né. Rapaz, agora eu fiquei aliviado. Falei, mas esse cara tá no ruim. O cara tá com a casa nova, tá indo pra Fortaleza da Solidão. Eu falei, não, rapaz. Não, mas tem um sentido. É no bom sentido. A Fortaleza da Solidão aí. É um refúgio. Pra quem não conhece, né, o quadrinho, não sabe muito sobre o Superman é um personagem muito conhecido, muito popular. Só que tem detalhes, né, da mitologia do Superman, né, que quase ninguém conhece, só quem é leitor de quadrinho mesmo que sabe e tal. E aí tem a Fortaleza da Solidão, que é esse lugar onde o Superman, ele vai lá no Polo Norte, né? Vocês lembram do filme lá do Christopher Reeve, lá de 78? Que aparece aquele parece um castelo de cristal, né? Que emerge do gelo ali. Isso. E ali a Fortaleza da Solidão é o lugar onde ele vai para se recompor, para se fortalecer novamente e tal. Então é nesse sentido, é no sentido mesmo do quadrinho e tal, de o lugar onde eu venho, onde eu tô aqui para me recompor as minhas energias e seguir aí a minha luta diária aí de professor. Meninos, valeu, agradeço demais a presença de vocês. Mais alguma coisa? Querem fazer aí dar um último recado, fazer uma última declaração? Bom, tem a declaração do imposto de renda que eu preciso fazer. Eu entreguei. Mas além disso... Puta merda, velho. Por que você foi falar disso, cara? Agora você me deixou deprimido. Não, mas é lembrar. É a última declaração desse mês. Nossa, essa Não, não, mas quero parabenizar e agradecer ao mesmo tempo da gente estar aqui participando com vocês. Isso reforça mais ainda a nossa amizade. Isso, na verdade, reforça tudo que a gente tem um com o outro, de respeito, de confiança, de admiração, que a gente sabe que tudo é recíproco. E esse seu projeto, você já havia mencionado o ano passado com a gente, né, com a gente lá em Jales e tudo, e colocou em prática, está acontecendo, então a gente deseja realmente que cresça cada dia mais, e como a Dalton falou, a gente espera em um momento breve voltar. Vamos voltar sim, com certeza. Adalto? Opa, obrigado. Sou eu. Não, eu queria te fazer uma pergunta. Você já confundiu, daí? Cara, lá no início da amizade, com certeza eu devo ter feito muita confusão. Aí depois de um tempo que você se acostuma, não confunde mais. Características diferentes, né? Você aprende, né? Você fala, como que eu confundi, né? Então, exato. Porque assim, vocês têm traços, apesar dos traços serem muito parecidos, assim, são muito parecidos, não é igualzinho, não é idêntico de fato. Apesar do termo gêmeos idênticos, né? Porque é univitelina e tal. Mas, assim, vocês têm alguns traços que diferenciam vocês. São sutilezas que só quem conviveu durante pelo menos algum tempo, né, consegue identificar. Começa a pegar. Começa a pegar. Até mesmo a voz, assim, o jeito de falar, né? Não, nossos avós são os mesmos. Sim. Você for ver, certo. Mas, assim, Então, assim, depois de um tempo, de certo momento em diante, não confundi mais. Não confundo mais.
Às vezes pode confundir por causa do nome que é muito parecido, Adalto, Adailton. E às vezes pode sair o nome trocado, não porque está confundindo a pessoa, mas é porque às vezes sai o nome trocado. O sonoro é muito parecido. É muito parecido, aí pode acontecer. Mas dizer assim, que você confundiu um com o outro, não confundo mais não, cara. Uma vez me confundi, chegou um cara cobrando se é o Adalto, aí eu confundi, eu falei, não, é só Adailton. A sonoridade é muito parecida, até eu confundo, quem sou eu para falar de você? Te inteiro. Beleza, Neves, obrigadaço. Eu que agradeço mais uma vez. E é isso, gente. Nós vamos já encerrar aqui, né, a edição de hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam, que participaram aqui, enviando suas mensagens, que ficaram até o final. Ajudem a divulgar o Hipersinapse. Eu até criei aí, né, um endereço bem simples para a galera acessar e já vir direto para o YouTube, se inscrever, que é o hipersinapse.com. Então, por favor, ajudem a divulgar o canal para que ele cresça, para que ele melhore. E mais uma vez, meninos, obrigado. E vamos encerrando por aqui, pessoal. Durante a semana eu vou soltar, já esquecendo aqui, durante a semana eu vou soltar a agenda de maio, né? A gente vai depois marcar certinho, eu ainda não defini nada ainda, mas eu pretendo definir agora ao longo dessa próxima semana. E aí a gente já, até o final da semana, até sexta-feira no máximo, eu já vou divulgar a agenda do mês de maio para que vocês possam saber aí quem estará, né, nos próximos domingos e acompanhar o canal. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. E ficamos por aqui nesse domingão, dia 24 de abril. Valeu! Valeu!